pronto para ouvir a palavra? Não se distraia. Você tem um caderninho, uma caneta aí? Quem tem caderno e caneta? Parabéns. Você está sendo um servo obediente. Porque não... Sabe por quê? A gente não pega tudo. Precisamos escrever, checar, porque o que você aprende aqui, você vai ajudar outras pessoas. Você não está aqui só para aprender para você mesmo. Então, temos que receber e repartir com as pessoas da nossa família, na célula. E o título da mensagem é: Mantenha a morte morta. Mantenha a morte morta. Quero começar com a declaração de fé. De todas as religiões do mundo, existem 4 religiões principais no mundo. Há muitas outras, mas as mais importantes são islamismo, hinduísmo, budismo e cristianismo. São as mais famosas. Tem outras também menores, mas se você não sabe, tem mais de 2.000 religiões no mundo. Mas o cristianismo é a única que o fundador morreu pelos seus seguidores. É a única. O Buda não morreu pelos budistas. O Maomé não morreu pelos muçulmanos. O Maharaj não morreu pelos hindus. Mas o fundador do cristianismo morreu e deu seu sangue pelos seus seguidores. Nunca compare cristianismo com outra religião. Não tem como comparar. Porque nenhuma outra deu seu sangue pelos seus seguidores. Nenhum deles. O que eles fizeram? Eles tiveram umas revelações. Todos os fundadores de uma religião, eles tiveram revelações. E aí eles profetizaram. Foram profecias que eles receberam, mas eles não morreram, mas não deram o seu sangue pelos seus seguidores. E isso é uma mensagem muito importante para você, porque estamos celebrando a Páscoa e temos que entender o significado disso. E essa separa o cristianismo de todas as outras religiões. A fé cristã é construída sobre a encarnação, a vida, a morte, o enterro, a ressurreição e o retorno esperado do seu fundador. A gente espera que ele vai voltar. O cristianismo é a única fé que a vida do fundador é a fundação para a fé dos seus seguidores. A encarnação de Jesus, vida, ressurreição, é a fundação da nossa fé. Você pode dizer amém? E aí eu te faço uma pergunta. Eu quero que você pense. Por que Jesus teve que morrer? Por quê? Por que Jesus morreu? É uma pergunta muito importante. É importante porque é uma pergunta que faz muito sentido. Por que ele teve que morrer? Para que a humanidade fosse redimida. Deus é o Criador do universo, certo? E a Bíblia diz que Deus
que Ele segura o universo na palma das suas mãos. Você consegue imaginar? Ele tem o universo na palma das suas mãos. E eu acho que não é muito bom se você receber um tapa de Deus. Imagina, a mão dele é tão poderosa. Como o Criador do universo não pôde salvar sua criatura sem matar um homem? Como? Por que ele fez isso? Por que o Criador do universo não pôde salvar sua criatura sem matar um homem? Por que ele teve que matar o seu próprio filho para salvar a humanidade? Se ele é o Salvador do universo, se ele é o Criador do universo, se ele segura, se ele criou o universo com a sua voz, ele falou, haja luz. Por que ele não deu uma palavra, seja redimido? Só uma palavra. E tudo era resolvido. Isso é uma questão importante. Cristãos muitas vezes não pensam sobre isso. Se Deus, Ele pode ressuscitar um morto com uma palavra. Jesus falou, Lázaro, venha para fora. E o morto começou a andar. Por que Deus não pôde redimir eu e você falando, seja redimido? É uma pergunta interessante para a gente refletir. Por que a gente precisou ter uma sexta-feira sangrenta? Quem já assistiu a Paixão do Mel Gibson, aquele filme? É um filme interessante para a gente assistir, para você ver o tanto que foi sangrento aquele dia. Por que o Deus do universo, o Deus do universo precisou que um homem morresse para salvar toda a humanidade? Eu quero falar então hoje sobre como que a morte nasceu. Faça as anotações para que você possa entender o que eu vou falar. Eu vou tentar falar devagar, porque hoje eu vou te dar, não é leite, é uma comida bem sólida. E para você digerir, você vai precisar fazer anotações, senão você vai sair daqui sem entender o que eu falei. Quando que a morte nasceu? Quando que a morte nasceu? Quando? Quem criou a morte? Muitas pessoas dizem que Satanás criou a morte. Essa teologia está errada. Desculpa. Essa teologia está errada. Mas tudo bem, a gente está aqui para aprender. Primeiro, Satanás não pode criar nada. Ele só usou o que Deus criou. Talvez algumas pessoas dizem, essas músicas são do diabo. Ele não é capaz de criar, ele pega as coisas de Deus e aí ele usa, ele distorce. Ele não é capaz de criar. Essa teologia que Satanás criou a morte não está correta. Se você crê nessa teologia, me desculpa, mas você nunca entendeu. Se você crê que Satanás criou a morte, você nunca entendeu por que Jesus veio para morrer para você. E eu tenho algo para te explicar.
A morte foi criada por Deus. Eu vou te explicar isso. Vou provar para você. A morte, estão me seguindo? A morte não é negativa. Deus criou a morte. Deus criou a morte sem vida. Então, como que Deus criou a morte? Quando não tem vida, então tem morte. A morte não tinha vida. Eu acho que talvez está difícil, mas só para você entender, a morte estava morta. A morte estava morta. A morte existia antes de Adão, mas não tinha poder sobre Adão, porque a morte não tinha vida. Deus criou a morte. Ele introduziu a morte para o seu primeiro homem e deu para ele e deu para Adão o controle da morte. Ele disse para Adão: Adão, você é livre para decidir o que vai acontecer com a morte. Ela pode ficar morta ou ela pode viver. Você decide. Você está conseguindo me acompanhar? Você vai entender quando eu ler o texto. Adão, você vai decidir. A morte está lá. Se você vai dar vida para a morte ou se ela vai ficar ali morta. Porque Deus deu o poder para Adão sobre a morte. Vamos ler na nossa Bíblia quem criou a morte. Gênesis 2. Vamos ver o que Deus falou sobre a morte. Vamos ler todos juntos. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer dela, certamente morrerá. Então, você tem que estar bem conectado aqui comigo. Deus disse: quando você comer esse fruto, você vai ativar alguém que já estava ali. Quando você comer dessa árvore, você vai ativar alguém que está aqui. É a morte. Adão não criou a morte. Satanás não criou a morte. A morte estava lá, mas ela era inútil. Ela era inútil. Deus disse para Adão: é com você, Adão. Você pode dar vida para a morte ou você pode deixar ela morta. Está conseguindo me acompanhar? Você pode dar poder para ela, vida, ou pode deixar ela lá quieta, morta. Quando você pensa sobre morte, você gosta? Você gosta de ir em funerais? Não? Você gosta de ir em cemitério? Não? Eu costumava ter medo da morte no passado. Eu me lembro, quando eu era criança, às vezes eu tinha que passar na frente do cemitério. Eu costumava andar mais de 200 metros, bem longe, para não passar em frente. Talvez eu estou passando lá e um fantasma vem e me agarra. Eu tinha medo.
Eu não gostava nem de ir em funerais. Alguém falava, alguém morreu. Não gosto de ir em funerais. Tem alguém aqui que gosta? Ninguém que tem bom senso gosta. Porque a morte não é nada que o ser humano goste. Se você ouvir, se você prestar atenção no que eu estou falando e entender o que eu estou te falando, esse ensinamento vai tirar todo o medo. Nunca mais você vai ter medo da morte. Você vai ter coragem de ir no cemitério meia-noite e dançar lá no meio. Você vai olhar para a morte, vai falar: ah, morte, você está morta. A morte foi criada para estar debaixo do seu controle. A morte foi criada para estar no controle de Adão. Deus falou para Adão: mantenha ele morto. Mas você não vai ter problema. Mas tem um mais aqui. Você pode decidir se ela vai ficar morta ou se ela vai ter vida. E Deus falou para Adão: a morte não pode fazer nada se você não comer. A morte não pode fazer nada se você não desobedecer, se você obedecer a minha palavra. Se você comer dessa árvore, você vai dar vida para a morte. Está entendendo? Se você comer, você vai dar vida para a morte. E é por isso que essa mensagem é: mantenha a morte morta. É um desafio para a cabeça da gente, né? Quando eu estava preparando, eu fiquei pensando nisso. É uma comida pesada isso que eu estou dando para você. Mas a morte, ela não tinha poder. Ela não tinha poder nenhum. Ela existia, mas não tinha poder nenhum. Ela existia lá no Éden, mas ela não tinha poder. Tudo que tem vida tem morte. A gente tem alguma florzinha aqui nesse lugar? Não tem nenhuma flor aqui. Não tem nenhuma flor aqui. Eu esqueci de trazer. É sempre trazer para ilustrar. Mas, por exemplo, imagina que isso aqui é uma flor. Aqui é o copo. Aqui é o copo. Essa é a flor. Ah, desculpa, não tem flor aqui. A flor tá viva, tá? Tá, porque ela tá no vaso. E tem um monte de flor aqui. Você consegue? Usa sua imaginação, tá? A planta, então, ela tá grudada na vida dela. Onde que ela tá presa? Ela tá presa no solo. Tem um pote aqui, tem um vaso aqui. E o que a gente tem aqui no vaso? Temos terra, o solo. Então a planta está grudada no solo. E esse solo é da onde a planta veio. As sementes, elas cresceram na terra. Então a planta muito melhor. A Cristina trouxe uma planta. Pode ver que ela tá viva aqui, né? Tá viva, não tá, a plantinha? Por que ela tá viva?
porque está conectada da onde ela veio. Veio da terra. Então o ponto é, tudo que foi criado tinha morte. Animal tem morte, os seres humanos têm morte, a planta tem morte nela. Para você matar essa planta, a única coisa que você tem que fazer é tirar ela do lugar de onde ela veio. Se você tirar ela, não vou fazer. Se você tirar ela da onde ela veio, eu não preciso matar. Por quê? Da onde você veio, você recebe vida. Quando você está, o homem foi criado para estar ligado a Deus, e Deus disse: quando você está ligado comigo, você tem vida. Quando você me desobedece, automaticamente você desconecta, e aí a morte vem. Então você tem que estar ligado no lugar de onde você veio. Onde está a vida? A vida está na planta. E enquanto a planta está ligada ao solo de onde ela veio, ela está viva. Se você separar o produto do recurso, do aquilo que dá vida para ele morre. Se você separa então o produto, lembra da água que eu falei aquele dia, quando você separa, morre. Deus disse para Adão: nós estamos conectados. Se você viver em mim e a palavra viver em, a morte jamais terá poder para te matar. A morte não tinha poder sobre o homem. A submissão e a obediência do homem mantiveram a morte impotente. A submissão e a obediência ao homem mantém a morte impotente. Deus disse: se você me obedecer, viverá eternamente. Mas se você se separar de mim, desobedecer, rebelar a mim, aí você vai ter problemas. Se você desobedecer o meu mandamento, certamente você morrerá. Deus falou: a morte está ali. Não coma, obedeça. Se você comer, você certamente morrerá. Deus estava falando: eu te garanto uma coisa. Você certamente morrerá se você desobedecer minha palavra. O homem tinha o poder sobre a morte através da obediência à palavra de Deus. Então a chave para você viver para sempre é obedecer à palavra de Deus. Tenho mais uma pergunta para você. O que Deus deu a Adão para que ele mantivesse a morte morta? O que Deus deu para Adão para que a morte ficasse morta? O que Deus deu? O que Ele deu para Adão para que a morte ficasse morta? A palavra dele. Ele disse: então, não coma. Ele deu a palavra. Não coma, porque no dia que você desobedecer a palavra que eu te dei, a morte vai te pegar. Presta atenção.
Deus não deu para Adão nenhuma cerimônia ou religião. Deus não deu para Adão uma lista de cerimônias que ele deveria fazer. A Bíblia diz, ele estava no jardim, todos os dias Deus vinha, falava com ele. Ele não tinha nem culto, igual a gente tem aqui. Só tinha relacionamento. E Deus falou para ele, se obedecer meus mandamentos, você não terá problema com a morte. Mas e o que aconteceu? O que aconteceu com Adão? Ele bagunçou e desobedeceu. O que ele desobedeceu? A palavra. O que Adão desobedeceu? A palavra. Então agora vem o ponto. Se a morte veio à vida quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, então a única maneira para a morte não ter poder de novo é se Deus dá a palavra dele de novo. Acho que é muito, né? Mas o Espírito Santo vai te ajudar. Deus deu uma palavra, o homem desobedeceu, e a única maneira para o homem ser liberto do poder da morte seria se o homem recebesse uma palavra nova. E o que está escrito em João 1:1? Jesus é a palavra. No começo, no princípio, aquele que é a palavra já existia. No princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra veio e se tornou humano. E ela foi crucificada e a palavra foi dada para dar vida ao homem e para destruir o poder da morte. Aleluias. Ele recebeu a palavra. O homem desobedeceu os mandamentos de Deus. E aí, se você fizer o que eu estou falando para você, você vai receber sua vida de volta. Presta atenção no que eu vou te dizer. A desobediência da palavra nos destruiu, mas a submissão à palavra pode nos restaurar. Amém? Vamos falar como que a morte foi ativada. Se a morte foi criada morta, o que foi que ativou a morte? O que foi que ativou a morte? A desobediência. A desobediência. Você sabia que desobediência na língua hebraica é traduzida como rebelião? Desobediência é a mesma coisa que rebelião. E aí, então, eu tenho mais uma pergunta para você. Você sabe qual que é a palavra hebraica para rebelião? A palavra para rebelião em hebraico é pecado. Quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, toda vez que a palavra aparece a palavra rebelião, ela é escrita como pecado. Então, quero te explicar uma coisa. Pecado é rebelião
contra a vontade de Deus. Isso que é pecado. Se eu te perguntar o que é pecado, você vai me responder: rebelião contra a vontade de Deus. Talvez você vai falar: então o que é pecado? Quais são os pecados que você conhece? Roubar, matar, assassinar, adultério, fornicação. Essas coisas a gente entende que são pecados, mas eles não são. Não são. Eles são resultado do pecado. É o resultado do pecado. Porque pecado é rebelião contra Deus. Então toda rebelião produz um monte de coisa por causa do pecado. Você precisa pegar isso, querido. A Bíblia diz que Jesus veio para lidar com o pecado. Não é com o seu adultério, com sua fornicação, com sua pornografia. A Bíblia fala que ele veio por causa do seu pecado. E o que é pecado? Rebelião. O que é rebelião? Desobediência contra Deus. Então, a desobediência do homem à palavra de Deus, a sua rebelião contra Deus, ativou o poder da morte. Sem pecado, sem desobediência, a morte não tem poder. Ela existia, mas estava adormecida. Estava sem poder. A desobediência do homem trouxe vida à morte. A desobediência do homem deu poder à morte para matar o homem. Todas as vezes que você desobedece a palavra, alguma coisa morre dentro de você. Ouça o que eu estou te dizendo. Todas as vezes que você desobedece um princípio da palavra de Deus, alguma coisa está morrendo dentro de você. Todas as vezes. Quando você não perdoa, alguma coisa morre aí dentro de você. Quando você não ama o seu irmão ou irmã, você pensa que você é bom, alguma coisa está morrendo dentro de você. Quando você é rebelde contra a autoridade, pessoas que estão te direcionando, e você vai em outra direção, isso é rebelião, e alguma coisa está morrendo dentro de você. Toda vez que você faz coisas do seu jeito, alguma coisa está morrendo dentro de você. E eu posso ver pessoas que estão colhendo os resultados da sua rebelião. Eu quero falar de uma coisa muito importante. Anote isso. O pecado é a fonte do poder da morte. Escreva essa frase. Repita comigo. O pecado é a fonte do poder da morte. Quero te falar uma coisa. Talvez vai ser estranho. Eu sei que hoje eu estou falando de alguma coisa bem profunda. Você sabia que Jesus não veio para resolver o problema da morte? Você fala: ah, não, pastor, isso é heresia. Cuidado. Jesus não veio para resolver o problema da morte. Ele veio para resolver esse problema aqui. O pecado é a fonte do poder da morte. A morte não é o problema. A morte é fraca, inútil e impotente. A morte não tem poder. A morte faz parte da vida. Eu falei,
Tem vida e tem morte. Os animais têm morte e vida. No ser humano tem morte e vida. A morte não é um problema. Hebreus 2:9 fala: Jesus provou a morte por todos nós. Ele provou a morte para que aqueles que têm medo do poder da morte pudessem ser libertos. Jesus veio para lidar com o poder que a morte conseguiu. Jesus veio para quê? Por que Jesus veio para essa terra? Para lidar com o quê? Ele veio para lidar com o poder da morte, não com a morte. Por quê? As pessoas não estão morrendo hoje? Sim ou não? As pessoas não estão morrendo? Jesus não veio para lidar com a morte. O poder da morte. Quando você remove o poder que a morte conseguiu, ela continua existindo, mas ela não terá mais poder. Ou, se você conseguir entender o que eu estou falando, você deveria estar falando aleluia, glórias a Deus, se você entender o que eu estou entendesse o que eu estou falando. Você lembra quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:55? Paulo, ele estava escrevendo esse versículo, 1 Coríntios 15:55. Ele estava falando com quem? Estava falando com quem? Ele estava falando com a morte. E Paulo fala, ele estava zombando da morte. Ele estava zombando, rindo, ha ha ha. Se você pegar essa revelação, você ia estar jubilando aqui junto comigo. Paulo estava falando, ô morte, onde está a sua vitória? Ô morte, onde está o seu aguilhão? Ele estava dizendo, morte, eu sei que você está aí, mas onde está a sua força, seu aguilhão? Onde está o seu poder para machucar as pessoas? Onde está o seu poder para ferir as pessoas? Queridos, para você entender, quem aqui já viu um escorpião? Eu já vi vários. Põe de novo o versículo 1 Coríntios. Paulo falou, onde está a sua vitória? Onde está o seu sting? Quem já viu um escorpião? Tira a cauda do escorpião, o sting dele. O que vai acontecer? Você pode brincar com ele. Ele não vai te machucar mais. Se você pegar uma vespa e tirar o ferrão dela, ela não faz mais nada. Outro exemplo. Você vai no meio de um monte de abelha que não tem ferrão. O que vai acontecer? Você vai dançar lá, feliz, feliz. E é aquilo que Paulo está falando. Oh, morte, onde está a sua vitória? Onde está seu ferrão? O que Jesus fez? Jesus não morreu, não matou a abelha. Ele não matou a abelha. O que Jesus fez? Ele tirou o poder da morte.
Jesus tirou o ferrão da morte, porque Paulo falou: onde está a sua vitória? Onde está seu ferrão, seu aguilhão? Aleluia! Oh, a morte não tem poder. Ela continua a existir, mas não tem poder. Você pode falar aleluia? Então, você pode dizer: onde está a sua vitória, morte? Você não tem controle sobre o meu corpo mais. Jesus não destruiu a morte. O que ele fez? O que ele fez? Tirou o aguilhão, tirou o veneno. Você já viu um cachorro bravo sem dente? Você vai lá e bate na cabeça dele. Você não tem medo. Se você entender o que eu estou falando, você vai falar lá no cemitério, lá. Alguém que morre crendo em Jesus, você vai cantar aleluia, você vai celebrar. Você vai falar, você vai se alegrar. Você não vai ter medo da morte mais, porque você vai olhar para a morte. A morte não tem poder. Aleluia. Se eu era você, eu estava falando aleluia, glória a Deus. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai falar para a morte: oh, você não tem mais poder sobre a minha vida. Quando eu entender essa morte, essa verdade, eu falei para minha mãe: se eu morrer antes da senhora, faça uma festa e celebra. Eu já falei isso para minha mãe uma vez. Porque nós temos que celebrar. O domingo da ressurreição é o que a gente celebra. É a prova que Jesus tirou o ferrão da morte e ele saiu livremente do túmulo. O que Jesus fez? Ele tirou o ferrão e ele saiu do túmulo. Onde está você, morte? Onde está seu poder? Naquele dia, quando Jesus ressuscitou, a morte ainda existia naquele domingo, mas não tinha poder para segurá-lo mais. Aleluia. A morte existia, mas não tinha poder. Você pode louvá-lo e dizer, você pode falar: a morte não tem controle sobre a minha vida, não tem mais controle sobre a minha vida. Se você entender isso, meu querido, você vai olhar para a morte e você vai sorrir na cara dela, vai rir da cara dela. Você não terá mais medo dela. Por exemplo, se você tem uma dívida para pagar no banco, você tem dívida no banco? Ainda bem que eu não tenho, mas quando você tem uma dívida, quando a gente tem dívidas, ele tem um controle sobre você. Você deve para eles, então você deve para eles. Mas o que acontece? Se você tem um amigo rico igual eu, cheio de dinheiro, eu vou lá no banco, eu pago sua dívida. Eu sou seu amigo, tá? Eu tenho um monte de dinheiro. Eu vou lá e pago sua dívida. E aí, o banco pode te ligar e falar: você tem dívidas aqui. O banco não pode. Você vai falar: não me
não me enche mais. Eu não tenho mais nada, porque alguém que me ama pagou minhas dívidas. E eu estou aqui para dizer, Jesus na cruz pagou sua dívida. E a morte não tem poder sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Romanos 6, 23. Vamos ler todos juntos? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? O salário do pecado é a morte. Mas uma vez que a morte foi paga, seu salário não pode te incomodar mais. A Sexta-feira Santa, a Páscoa, foi o dia do pagamento da morte. Foi o dia que a morte foi paga. A Páscoa foi o dia de pagar a morte. A Sexta-feira Santa foi quando Jesus pagou do seu bolso no Calvário e disse: está pago, está consumado. Você não tem mais nada, pagar mais nada. Sua dívida com a morte foi paga. Sua dívida com a morte foi paga. Você não precisa temer a morte mais. Você não precisa temer. Você pode ir para o túmulo com um sorriso. Quando você passar perto de um túmulo, meu desejo era toda essa alegria que está aqui dentro de mim, eu pudesse colocar dentro de você. Sexta-feira Santa, Páscoa, é sobre Jesus lidando com o poder da morte, com a fonte do poder da morte. Mas de acordo com o versículo que a gente leu, qual que é o poder da morte? Qual que é o poder da morte? O pecado. Então, o poder do pecado, o poder da morte é o pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o que é pecado? Rebelião. O que é rebelião? Desobediência à palavra de Deus. Vamos ler então Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, quem que é esse homem? Adão. E a morte através do pecado. E desta forma a morte veio a todas as pessoas, porque todos pecaram. Você pode entender o que eu estou falando? A morte ganhou poder através do pecado. Está conseguindo me acompanhar? Então a morte entrou através do pecado. Olha aqui. Se você continuar na prática do pecado, o ferrão da morte te pega. O escorpião te pega. Essa é a questão. Qual que é o poder da morte? Pecado. Se você vive pecando, cuidado. Cuidado. Porque a morte tem poder sobre a sua vida. Porque a sua dívida foi paga para você se arrependa e abandonar o pecado.
E esse é um ponto importante. Nunca fique numa igreja que não confronta pecado. Hoje em dia, essas pessoas não falam mais que pecado é pecado. Homossexualidade não é pecado. Tem alguns pecados, não é pecado. É uma fraqueza. É pecado, gente. Se você não arrepender, o ferrão te pega. Imagina você pegando o ferrão do pecado. Estou falando com todos vocês. Cuidado. Se você morrer sem o poder, sem o sangue de Jesus cobrindo a sua vida, você está em perigo. Porque você vai para o inferno. Porque a morte vai te pegar. Você é meu. Por quê? Talvez vai falar, minha dívida foi paga. Mas o salário do pecado é a morte. Jesus te chamou para viver uma vida santa. Por favor, abandone a sua prática de pecado. Eu não estou falando um pecado. Eu estou falando de práticas pecaminosas. Se o sangue de Jesus não te purifica, não te limpa, você está em perigo. E é vida eterna que eu estou falando. Eternamente no inferno. Eu quero te avisar. Eu não estou te falando, Deus te ama, você está salvo. Não está ok, não. Jesus disse que o reino de Deus está vindo. Se arrependa de todos os seus pecados, porque o reino está vindo. A morte tem poder. Se você continuar praticando o pecado, você vai ser pego em morte. Você nasceu em pecado e você nasceu debaixo do poder da morte. E é por isso que você não pode ficar numa igreja onde não se fala de pecado. Toda religião que eu te falei, budismo, não tem sangue para redenção. Não tem redenção no islamismo. Não tem sangue que te redime no hinduísmo. E nenhuma outra religião tem a redenção pelo sangue. Mas nós temos a redenção dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo. A nossa fé no sangue quebra o poder da morte. A Páscoa, a sexta-feira, aquele dia que Jesus morreu na cruz, foi a solução de Deus. Por 4.000 anos, Deus substituiu cabras, carneiros, pássaros, bois como substituto. Mas aí Ele fixou isso totalmente. No passado, as pessoas levavam animais como substituto do pecado. Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é por isso que quando você vê essa igreja, não tem altar com cordeiro, não tem sangue aqui. Por quê? Porque um dia teve um Gólgota, teve um altar. O sangue foi derramado naquele altar, no Gólgota. E não tem mais sangue aqui. Porque naquele altar foi colocado o sangue de Jesus. Foi pago, completamente pago. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio a morte de um homem, a desobediência de um homem ativou a morte.
e teve poder para matar toda a humanidade. Mas por causa de um homem, toda a humanidade pôde ser redimida. Romanos 5:19 diz: porque como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, mas sim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você precisa entender e ter uma revelação sobre a cruz. Você nunca mais terá medo da morte. Deus falou para Adão: se você me desobedecer, a morte vai te matar. Se você desobedecer, a morte te matará. E você precisa entender uma coisa. Satanás, Lúcifer, ele não tem poder. Eu sei que muitas pessoas têm medo da morte e têm medo de Satanás. Tem cristãos que têm medo de demônios de Satanás. Mas você sabia que Satanás não tem poder? Eu quero fazer mais uma pergunta para te fazer mais confuso. Satanás estava lá no jardim? Mas ele não tinha poder. A morte estava no jardim? Sim, mas não tinha poder. Mas Satanás ouviu a conversa de Deus com Adão: não coma, se você desobedecer, você morrerá. Aí Satanás pensou: eu tenho que fazer algo aqui. Eu quero que ele morra, então eu vou tentar ele. Satanás não pode fazer. Satanás não te faz fazer coisas, é você. Satanás te tenta e te distrai. É a única coisa. Ele te tenta e te distrai e mente. Ele fez isso lá no Éden. Eu vou dar um jeito dele desobedecer a Deus. E foi o que ele fez. O alvo principal de Satanás é fazer você desobedecer a Deus. E ele vai fazer de tudo. Vai usar pessoas, vai usar internet para fazer o quê? Para pecar contra Deus. E é por isso que ele é chamado por Jesus de o tentador. Ele não pode fazer pecar, mas ele vai tentar. Ele vai te tentar. Vamos levantar. Mas não se mexam, por favor. Essa é a parte mais importante. É a resposta que você vai dar a Deus. Queridos, Jesus pagou sua dívida. Ele te ama e Ele pagou sua dívida. E eu quero te dizer algo muito importante agora. A Bíblia diz: na hora que você peca contra Deus, vai rapidinho, arrependa e confessa o seu pecado e abandone ele. Você entendeu o que eu falei? Vai rapidinho. Porque se você se arrepende rápido, Ele é fiel para te limpar e purificar do seu pecado. E o sangue de Jesus vai te purificar. Quando você se arrepende e confessa, significa que a morte continua morta para você. Você entendeu o que eu falei? O que acontece quando você se arrepende e confessa? A morte está morta. Aleluia. Jesus deu a você o poder sobre a morte.
Jesus te deu o poder para manter a morte morta. Amém? Você precisa manter a morte morta. Como? Obedecendo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Precisamos agradecer ao Senhor em primeiro lugar, porque temos acesso pelo sangue de Jesus que nos purifica. Agradeça ao Senhor pelo sangue de Cristo, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, naquele dia, naquela sexta-feira, naquele dia sangrento. Porque sem o sangue não tem redenção de pecado. Sem o sangue não tem perdão. Se os nossos pecados não são perdoados, se os nossos pecados não forem perdoados, a morte continua tendo poder sobre a sua vida. Então, a morte pode continuar tendo poder se você não arrepende. Mas quando eu arrependo dos meus pecados, a morte perde seu poder.